Paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Josley. Nós estamos estudando o credo da Igreja de Deus. Nas aulas anteriores nós vimos os credos de 1 ao número 11. Hoje nós vamos ver o credo de número 12. A Igreja de Deus tem 14 credos. Então vamos lá, vamos ver o que nos diz o credo de número 12. Essa é a nossa declaração de fé. Então, vamos lá para nosso artigo de número 12. O artigo número 12 diz que nós cremos na Santa Ceia do Senhor e também na lavagem dos pés dos santos. Conforme nós temos sempre falado, inicialmente, nós fazemos um comentário sobre as principais palavras que tem no artigo. Nesse caso, é o artigo de número 12, ele diz que nós cremos na Santa Ceia do Senhor e também na lavagem dos pés dos santos. E aqui nós depois trazemos uma explicação para o artigo e uma base bíblica. Então, nós vamos ver o que nos diz o comentário. Bom, nós cremos na Santa Ceia e que isso é uma ordenância. Nós consideramos a ceia do Senhor como um sacramento, uma ordenança. Então, essa palavra, ela não é usada nessa declaração. Então, no entanto, frequentemente é associada com a administração de quê? Do batismo, da Santa Ceia e lavagem dos pés dos santos. A Igreja de Deus, ela possui 3 sacramentos. Nós cremos no batismo, nós cremos no batismo em água, que nós cremos na Santa Ceia, e nós cremos na lavagem dos pés dos santos. Para nós, os 3 itens aqui são sacramento. Apesar que a maioria das igrejas evangélicas possuir apenas 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia, nós temos 3 e cremos também na lavagem dos pés dos santos. Então, o termo ordenância, ele é usado para referir-se aos atos de adoração simbólico e visíveis, onde estas experiências experiências espirituais, se representam por elementos externos e visíveis, tais como a água, o pão e o suco de uva, e por atos externos visíveis, tais como a imersão em água, a comida, a bebida e o ato de levar. Então, nós temos aqui tanto os atos externos, que são visíveis, quanto também os atos internos, visíveis também. Amém? Então, essas são ordens, ritos da igreja autorizados por Cristo mesmo. Outra palavra aqui que a gente diz também, que é ordenância e sacramento também, essa palavra ela também não aparece nesta declaração de fé, mas se usa no mesmo sentido que ordenança e se aplica apropriadamente ao batismo, à Santa Ceia e também à lavagem dos pés dos santos, conforme é o caso da Igreja de Deus. Então, no uso popular, se emprega mais frequentemente na Santa Ceia, mesmo que este uso não deve implicar que as outras ordenanças não são sacramentos. Então, há quem faça oposição ao uso da palavra sacramento. Na adoração protestante, devido ao que associa o termo sacramento com a teologia e a adoração católica romana. Mas esta é uma associação falsa, porque a palavra sacramento ela é usada apropriadamente na teologia protestante, assim como na teologia católica romana. É bom deixar bem claro isso aqui. Quando nós utilizamos sacramentos, nós cremos uma ordenança que Cristo deixou para que nós pudéssemos fazer. No caso da Santa Ceia, é um memorial à morte de Cristo e até a sua volta. Então, ele pediu para que a gente realmente fizesse e nós obedecemos aquilo que Cristo nos pediu para que nós realmente pudéssemos fazer. Dentro de comentário ainda, Santa Ceia, nós cremos na Santa Ceia. Então, o alimento que Cristo instituiu como uma cerimônia de adoração se designa como ceia, porque é recebida
como um alimento e porque representa uma nutrição espiritual. E é chamada de Santa Ceia porque Cristo, ele foi o anfitrião em sua inauguração histórica e segue sendo o anfitrião em todas as celebrações subsequentes à mesma. Outra palavra aqui que nós encontramos dentro desse artigo é lavagem dos pés. Então, Cristo lavou os pés dos seus apóstolos na noite que instituiu a Santa Ceia. Então, como seu servo e Senhor, Cristo executou este ato para representar a limpeza dos seus discípulos. Então, ele ordenou que os apóstolos se lavassem ou que lavassem os pés uns dos outros. Então, este é um ato simbólico representado em atos externos e a graça divina no coração de quem pratica, ou de quem a recebe. Então, é designada para representar a perpetuidade da limpeza e do serviço humilde. Então, a lavagem dos pés significa limpeza, serviço perante a Cristo, um serviço de humildade perante os irmãos. Vejamos a explicação para este artigo de número 12, que nós cremos na Santa Ceia do Senhor e na lavagem dos pés dos santos. A Santa Ceia, ela é um ato simbólico. Nós não cremos, né, que o pão ele se torna carne, nem que o sangue se torna, nem que o suco se torna sangue, né? Mas nós cremos como um ato simbólico na qual os crentes participam do pão partido, representando o corpo sacrificado, ferido e ultrajado de Cristo. E o fruto da vinha, representado no sangue derramado de Cristo. Então, à medida que os crentes recebem este alimento em fé, o Espírito Santo lhes dá força e renovação espiritual. Então, são alimentos ingeridos, o corpo de Cristo, e bebendo seu sangue no Espírito. Mas, volto a repetir, isso é um ato simbólico em que nós cremos desta forma. Então, esta ordenança, ou sacramento, ela é celebrada como um alimento, como uma recordação da morte de Cristo e também como uma pregação do seu retorno em glória. Então, fazer isso para que possamos relembrar a sua morte, mas também que um dia Cristo irá voltar, então o seu retorno em glória. A outra palavra seria a lavagem dos pés do santo. Também nós consideramos como um ato simbólico, na qual os crentes se servem uns aos outros, física e espiritualmente, lavando mutuamente os pés uns dos outros. Então, exercitando essa cerimônia por fé. Então, os crentes recebem e renovam a limpeza espiritual ministrada para eles e neles pelo Espírito Santo. Então, essa ordenança, sacramento, é também uma cerimônia do serviço mútuo dos crentes, uns lavando os pés dos outros. Significa também, além de limpeza, humildade, conforme nós já falamos anteriormente. Base bíblica para esse texto. Nós temos vários textos que falam sobre a Bíblia, um principal conhecido, que vocês sabem de cor e salteado, quando já vão administrar a ceia, 1 Coríntios 11, de 23 a 26, outro que é um texto muito forte, mas também que fala um pouco da ceia do Senhor, é João 6, 53 a 56, que também fala, Mateus fala, Lucas fala sobre a ceia do Senhor, e especificamente nós temos o texto de João, capítulo 13, que fala sobre a lavagem dos pés do santo, e também outro texto que nós vamos estar vendo agora. Primeiro, Mateus 26 a 29, é bom de decorar, mas se você quiser decorar esse texto, né, porque você sabe o contexto do texto, de aplicação da ceia do Senhor, Mateus 26. Então, é uma repetição. Mateus 26
até o 29. Então, enquanto comia, Jesus tomou o pão e o abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, deu graças e deu-lhes dizendo: bebei deles todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que, desde agora, não mais beberei desse fruto na videira, até aquele dia em que convosco beba novo, no reino de meu Pai. Outro texto é 1 Coríntios 11, 23, 26. A maioria dos pastores que me ouvem conhece esse texto, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu disso: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto do meu sangue, ou a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando duas coisas: a morte do Senhor e até que ele venha, a sua volta. Esses dois textos nós utilizamos para a Santa Ceia, além de João 6, 53, 56, que você pode utilizar também. Para uma base bíblica para a lavagem dos pés do santo, nós temos João 13, do versículo 3 em diante, fala sobre a lavagem, e é um texto muito bonito, porque o próprio Jesus Cristo começou a lavar os pés dos discípulos, e ele foi lavar o pé de Pedro, e Pedro falou: não, o Senhor no mestre vai lavar o meu pé, nunca lavará os meus pés, eu não permito isso. Jesus Cristo olhou para ele e falou: se eu não lavar os seus pés, você não tem pacto comigo. Então, aqui nós temos esse texto de João, capítulo 3, mas eu tenho também 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10, que também fala das viúvas, dizendo assim: aprovada como testemunho de boas obras, isso no caso das viúvas, se criou filho, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés do santo, se socorreu os atribulados, se praticou toda sorte de boas obras. Então, esses dois textos nos dá uma base bíblica para a lavagem dos pés dos santos. Amém, glória a Deus. Quem vos falou foi o pastor Jusley, professor do seminário, mas tem alguma coisa que eu gostaria que você atentasse aí, caso você já não tenha feito. É a minha página no YouTube, eu gostaria que você se inscrevesse lá, ou repassasse essa minha página para outras pessoas, se inscrever no meu canal, me ajudando, né? A gente divulga todo este material lá. Na minha página eu tenho vários estudos, né? Temos a Cartas de Romanos, eu tenho lá aulas de homilética, também aulas de grego, nós temos vários sermões pregados lá, nós temos também estudos temáticos, estudos para casais. E assim, irmãos, tem uma variedade de assuntos ali que você pode usufruir de tudo isso. E eu te agradeço, que Deus realmente possa nos dar uma nova oportunidade de estarmos juntos. E fique com Deus. E um grande abraço em Cristo Jesus, nosso Senhor.